Podemos até para aprofundar um pouquinho mais, pensar no campo como esse organizador, uma grande biblioteca de memórias e de informações. Aí você falou do coletivo e do individual. Pensa a quantidade de informações, com todos os convidados que já vieram aqui, o coletivo que existe dentro, né, dessa experiência aqui. Então, quando nós estamos falando do campo, nós estamos falando dessas memórias armazenadas, tanto de toda a humanidade, de todo o nosso histórico, de toda a nossa existência, desde a primeira, né, até cada segundo daquilo que a gente fala. Mas a partir desse todo, nós somos o indivíduo, né? E o próprio Jung já trazia isso. Então, se abrir para este invisível, para este espiritual. Gente, a física quântica está aí. Energia, onda, vibração, isso é tudo que existe. Como eles vão negar isso? Não é? Se todos nós somos a mesma coisa, se eu, Valéria, você, Elisa, você, livro, mesa, microfone, lâmpada, areia, pedra, qualquer coisa que seja, nós não somos feitos da mesma coisa? E essa mesma coisa, quando você subdivide, você vai chegar onde? Em energia. Como as pessoas podem ter um primeiro contato, né, com essa percepção do campo? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Pael Molina e você está assistindo ao podcast Filhos do Todo. Vamos falar hoje sobre o campo. Você sabe o que é o campo? Você sabe o que são canalizações? Você hoje está preparado, está preparada para ter uma nova visão sobre um assunto? Então fica até o final, porque hoje nós vamos conversar sobre diversas possibilidades e é super importante que você esteja aqui em todo o seu foco. Escreve aqui nos comentários de que cidade que você nos acompanha, porque hoje nós temos uma dupla aqui. Nós temos uma dupla para falar sobre todos esses assuntos. Depois você vai poder também interagir aqui e nós vamos também ter oportunidades de, através da sua interação, criar novas possibilidades de abordagem. Então interage aqui. Nós estamos aqui com Valéria Naves e Elisa Freitas. Sejam muito bem-vindas. Gratidão. 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 Olha, eu vou abrir o espaço para que vocês possam falar um pouco sobre vocês, falar um pouco sobre o início dessa trajetória, né? Como é que vocês também começaram a realizar um trabalho em conjunto, para o público poder sintonizar aí com a dupla, né? Que bom. Bom, posso? De amigas, né, a treinadoras, juntinhas em todos os lugares, para poder falar de uma coisa muito importante para nós. Eu sou mineira, tá? Um mineiro, ele jamais vai deixar de gostar de pão de queijo, de doce de leite. Então, eu sou mesmo aquela menina do interior de Minas Gerais, que estava ali nas fazendas, nas roças, como a gente fala lá, mas uma menina que desde cedo se sentia muito diferente. Diferente em todos os aspectos, diferente nos grupos sociais da escola, sabe? Das amiguinhas da mesma idade, mas a minha cabeça tinha um funcionamento diferente. Uma criança que se sentia diferente no meio familiar, sabe? Eu venho de uma família católica, outra parte da família evangélica, e não que eu tivesse algum problema com aquilo, mas era uma criança muito curiosa. Então, aquela coisa que a criança, né, até os 7 anos de idade, a gente sabe que a criança tem isso tudo muito aberto. Então, eu não sabia explicar, e muito menos os meus parentes, meus pais, saberiam me ajudar. E eu me lembro que com 15 anos de idade, eu passava todos os dias na porta de um centro espírita, e eu via as pessoas lá entrando, às vezes saindo com aquelas paneladas de sopa, assim, né? E eu falei, que curioso isso. Então, com 15 anos, foi uma busca sozinha por entender um pouco mais a espiritualidade. E o que a gente tinha na época, você sabe bem disso, era a doutrina espírita que nos pudesse explicar algo além do que a gente já via, né, das outras religiões. Então, e aí, por ter estudado tanto, ter, sabe, essa procura toda, quando eu fui embora estudar para Uberlândia, que foi uma cidade onde eu fiz faculdade de artes, depois me especializei na psicologia, na parte de psicodrama,
Então, vem muito interesse por entender a mente também. E aí, nessa cidade, eu conheci o Lucas Naves, que é o meu marido. E aí foi assim uma fusão perfeita de tudo que eu buscava, de entender este invisível, é a mesma busca do Lucas, né? E aí buscando esse todo, entender o que tem além, entender as respostas para as nossas coisas mais profundas, não é que esse meio externo não nos responde. Então, dentre tantos estudos, dentre tantas formações, mas um mergulho para dentro de si, né? É assim que a gente se uniu nessa de vermos, de perceber uns aos outros, né? A Elisa, nossa parceira de trabalho também, de perceber dentro de nós mesmos como nós poderíamos trazer as respostas daqui de dentro, sabe? Então, eu posso falar que eu sou uma treinadora de PNL, eu estudei com os co-criadores da PNL, várias formações em coach, formações em constelação familiar, várias formações, né? Trabalho com isso, sou hipnoterapeuta, sou trainer de PNL, mas eu não me defino como isso, sabe? Então, se você pergunta quem é a Valéria, que trajetória é essa, eu sou um ser numa busca constante de entender esse invisível, onde estão todas as respostas. É isso. Muito bem. Que linda, né? E para mim é uma honra, porque você perguntou ainda, né, da nossa conexão, e de fato nós somos muito amigas. E eu gosto de brincar, né, com a possibilidade do que é Elisa, porque somos infinitas possibilidades, e eu, mais do que dizer aquilo que eu penso, eu sinto que eu sou uma expressão pulsante do próprio todo, e eu falo porque o próprio nome, Elisa, né, já vem a primeira letra ali com a energia, o E de energia. Então, desde muito nova, essa energia sempre foi muito expressiva, né? Esse pulso de vida, o desejo de compreender mais do que aquilo que era percebido, sempre foi, acho que, o maior chamado. Em verdade, eu sinto que o campo já começou ali, né? Isso. Eu venho de uma família, assim, de muita humildade, mas de muita intelectualidade. Então, eu fui criada praticamente, não só pela minha mãe, mas pelo meu avô, e meu avô era um grande cientista, então eu tinha ali, né, no berço todo da família, tanto a ciência quanto a espiritualidade, mas sempre como um grande conflito que me provocava perceber o que essa energia que tanto pulsa aqui em mim consegue perceber com toda, né, essa relação familiar, mas que nem sempre é citada, é dita, e desde os 8 anos eu sinto muito forte todas as consciências vivas e pulsantes, né? Então, desde ver aquilo que os olhos não veem, como ouvir aquilo que nem todos ouvem. Então, enfim, falando em faculdades mediúnicas, desde 8 anos, todas absolutamente expressas, livres e pulsantes, começando inclusive a incorporar desde os 11 anos de idade. Então, acho que dali já dá para imaginar, quando eu falo de energia, falando de pulso de vida. Só que, nessa trajetória toda, eu fui engolindo a espiritualidade, né? Fui estudando ali quietinha, me desenvolvendo muito mais, né? Treinadora desde 19 anos, comecei muito cedinho, mas sempre com um cunho mais comportamental, depois mais emocional, né? E aí deixando a espiritualidade para depois. Até que teve um momento da minha vida, né? E aí eu acho que isso é bem representativo para mim. Eu tive um câncer quando eu tinha 32 para 33 anos, e ali foi um marco importante de quem é essa expressão pulsante, porque ali eu senti que mais do que dizer e propagar mensagens sobre performance, sobre as emoções, eu precisava resgatar o que era a humanidade. O que era o sentir a partir da minha própria experiência, já que ali a minha saúde, né, estava mais frágil. E ali eu tive um grande compromisso, e eu falei, ok, então farei aí um grande movimento para que essa treinadora, né, que já faz um trabalho comportamental e emocional, possa agora expandir a partir da espiritualidade e da humanidade. Hoje eu posso dizer que eu sou uma ativadora de humanidades, uma cientista da vida,
e um ser pulsante que o tempo inteiro busca aprender e se conectar com o todo. A Val falou de formações, né? Nós somos, assim, muito dedicadas mesmo, né? Até, aliás, descobri recentemente aí uma superdotação para explicar o porquê que eu queria continuar aprendendo, né? Fiz todas as formações em business e em carreira e depois todas em espiritualidade. E aí, como é que une, né, essas duas pontas para que a gente possa expressar o melhor? E aí eu chego à conclusão que por mais que a gente estude, nada mais importante do que nós assumirmos a nossa verdade e deixarmos que a própria biografia da vida nos permita, né, transmitir ali aquilo que a gente quer. Então, hoje, eu mais do que os livros e as minhas formações, hoje eu expresso e transmito aquilo que a minha vida fez eu trazer até aqui. E foi aí que a gente se encontrou. Porque o campo mostrou para nós que mentes tão abertas, tão expansivas, tão sistêmicas como as nossas, né? No caso aí, o Lucas e a Valéria, não poderia ficar ali. Como que a gente estuda tantas coisas e percebe, né, que é muito mais do que só isso, né, que está aqui limitado cartesianamente para ver, como é que a gente pode expandir isso? Então foi assim, unindo essas três mentes que nós nos conectamos, né, o campo nos conectou. Campo. Vocês falam sobre campo. Você que está em casa aí, lembre-se, deixa o teu like, se inscreve e compartilha que tem muito não inscrito assistindo aqui. Então faz sua parte que eu vou entrar no assunto exatamente que elas estão aqui colocando sempre esse termo, campo. Então vamos começar a definir isso para quem está assistindo, né? O que vocês entendem exatamente como campo, né? Pode continuar. Então, o campo é uma grande matriz, né, que interconecta tudo e todos. E, de verdade, de todas as minhas formações, estudos e dedicação, para mim, nada supera o que é o estudo do campo. Porque a partir dali que nós conseguimos compreender, né, isso tudo que interconecta e que é invisível aos nossos olhos, mas completamente perceptível a partir dos nossos sensores, porque sim, temos diversos sensores para captar, né, tudo isso. Então, essas interligações que o campo traz é a possibilidade de nós percebermos que nós não estamos só aqui, né, vendo, percebendo e ouvindo só aquilo que está aqui nessa primeira camada, tem muito mais. Então, o campo é a possibilidade de nós vermos além de nós captarmos esses circuitos, né, de uma forma muito mais profunda, né, Val? A gente entende que o campo é tudo que é o invisível. E tudo que é o invisível é tudo que existe. E esse campo, ele é absolutamente neutro. Ele vai concordar com a gente exatamente com aquilo que você acredita que é. Ele é imparcial. É um campo, é todo o éter. E esse éter, você diz, isso aqui é bom para mim. O campo responde, ok, isso é bom para você. Se você diz, isso aqui é mal para mim, ok, isso é mal para você. Você funciona perfeitamente da forma como você pensa, como você sente e como você age. É como esse espelho, sabe? Que você está refletindo e nesse todo campo, neste éter, que ele vai trazer as nossas vibrações através de eletromagnetismo, não é? Então, todo esse campo que nos permeia, isso é uma única onda. E essa onda, quando a gente fala de onda, a gente fala de energia, a gente fala de frequência, a gente fala de vibração, não é? Então, o que pensamos, o que sentimos, tudo isso é uma energia, uma onda, uma frequência e uma vibração. Então, este campo é o que carrega todas as informações. E muito interessante a gente falar, Elisa, que tudo que nós precisarmos, qualquer dúvida, qualquer coisa que venha lá do fundo do nosso coração, está tudo disponível no campo. Todas as informações estão disponíveis aqui. A resposta não é de fora, a resposta ela vem de dentro. E o mais interessante de tudo é que todos podemos acessar esse campo.
todos temos esta capacidade de acessar o campo. E o campo coletivo e o campo individual, né? Para quem está assistindo, né? Qual que é a intersecção, diferenças? E olha só que interessante, né? Aqui é um grande campo. Aliás, o próprio campo, né? A tua egrégora aqui. Podemos até para aprofundar um pouquinho mais, pensar no campo como esse organizador, uma grande biblioteca de memórias e de informações. Aí você falou do coletivo e do individual. Pensa a quantidade de informações, com todos os convidados que já vieram aqui, o coletivo que existe dentro, né, dessa experiência aqui. Então, quando nós estamos falando do campo, nós estamos falando dessas memórias armazenadas, tanto de toda a humanidade, de todo o nosso histórico, de toda a nossa existência, desde a primeira, né, até cada segundo daquilo que a gente fala. Mas a partir desse todo, nós somos um indivíduo, né? E o próprio Jung já trazia isso. Aliás, eu amava quando, né, comecei a estudar psicologia analítica, a ideia de perceber que existe um campo do todo, e eu, como um grande campo, como indivíduo que interconecta, é perfeito, porque me faz lembrar, no fundo, né, mais uma saída para lembrar que nós somos um só. Então, quando nós falamos da interconexão, aqui eu gosto de pensar na responsabilidade. Como indivíduo, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu manifesto nas minhas ações e comportamentos, sim, eu vou reverberar como memória para esse grande campo coletivo. Então, aqui tem até um chamado especial para quem está nos assistindo. Se em algum momento você acredita que aquilo que você pensa, está guardadinho, ninguém viu, ninguém vai saber, você está deixando esta memória propagada. É claro que o pensar, né, vai manifestar de uma forma, o sentir de outra, a ação de outra, mas todos os nossos movimentos, eles vão interferir como indivíduo e como coletivo, tá? Me lembra muito a gente falando sobre o coletivo, sobre as formas arquetípicas. As formas arquetípicas são exatamente essa representação que a gente tem de um grande coletivo. Por exemplo, a sabedoria, o arquétipo da sabedoria. Não é? Quantos arquétipos a gente tem? Cryon, por exemplo, Cryon é uma união de consciências. Olha só, várias consciências se definem como Cryon. Então, a gente pensando no coletivo também. E como você colocou, o individual. Quando a gente fala que somos todos um, é uma única onda, o todo é uma única coisa, o que é este individual, se não uma centelha, se não um fragmento dentro de um todo? E esse todo, o que é? É amor. É amor. Então, tudo o que distorcemos disso está fora do que é a única verdade que existe. Então, tudo está disponível para nós nesse coletivo. Sabedoria, amor, compaixão, todas as melhores coisas, mas também todas as distorções. Está tudo nesse coletivo. E se nós, de forma individual, pudermos usar o nosso sentir para captar a verdade que existe, a gente consegue fazer um individual melhor, um coletivo melhor, quando a gente foca nesse todo que existe. Você falando sobre isso, né? Tem essa conexão com Jung, né? Uhum. Que eu sempre falo para as pessoas que é legal. HD universal, inconsciente coletivo, a gente coloca lá, pluga para receber a informação, né? Seria esse sentido, então, essa intersecção com o inconsciente coletivo que vocês estão mencionando no campo, é isso? Sim. Bom, é bem interessante isso. E para quem está assistindo e está com uma certa dúvida em relação a esse lance do campo, será que eu consigo perceber, sintonizar, sem estar, de repente, imerso, né, em alguma técnica? Ou então, como eu posso ter uma primeira conexão com o campo? Né? Porque muitas pessoas colocam aqui, tá bom, mas tenho dificuldade em me concentrar, em realizar uma meditação, ou muitas vezes até uma técnica que é passada. Como as pessoas podem ter um primeiro contato, né, com essa percepção do campo? Bom, vamos lá.
as pessoas primeiro precisam se silenciar, não é? Porque toda a nossa atenção, ela está voltada para o externo. E é humanamente impossível, se a sua atenção está totalmente voltada para o externo, você conseguir captar, canalizar o que vem de dentro, a resposta que vem de dentro. Então, como silenciar a sua mente? Cada um, você disse que algumas pessoas têm dificuldade, né, de meditar e tudo, mas continue praticando uma meditação, uma auto-hipnose, exercícios de respiração que seja, simplesmente tirar o calçado e pisar na grama. A gente às vezes olha para uma pessoa que abraça uma árvore, né? Tem gente que pode julgar, tem gente que pode falar assim: olha lá o maluco abraçando uma árvore aqui no meio da cidade de São Paulo, ele está abraçando uma árvore. Será que ele não está procurando uma conexão de alguma maneira? Será que ele não está procurando silenciar esse externo que vai nos envolvendo na nossa dinâmica, na nossa rotina, no nosso dia a dia? Porque nosso dia a dia, ele nos puxa para tantas obrigações. Ah, você tem que trabalhar, você precisa se sustentar, ou você tem uma família, você tem coisas a resolver, você precisa se relacionar. Enfim, está tudo nos puxando para o mundo lá fora. A tela nos puxa para o mundo lá fora o tempo todo. Quantas vezes será que as pessoas não ficam aqui nesse movimentozinho aqui de rolar o dedinho, se preocupando com a vida dos outros, ou fofoca de famoso, não é? Mas se as pessoas se atentarem no silenciar o externo para se voltar para dentro, todas as respostas vão emergir daqui, porque são como canais receptores que nós temos. Isso a gente vai explicar, né, no aprofundar aqui da nossa conversa. Todos temos esses canais receptores, essas anteninhas que estão captando o tempo todo. É que a gente não está colocando e não está prestando atenção nessas anteninhas para captar o que nós queremos conscientemente, porque a gente está vivendo de forma inconsciente. Mas, assim, o nosso recado para as pessoas é que as pessoas possam silenciar mais o externo e se voltar mais para dentro de si. Aí a gente vai desenrolando aqui, as pessoas vão ver que a gente vai querer que vocês façam testes aí com vocês, para vocês também captarem o campo, para trazer as respostas que vocês tanto querem. Eu gosto da possibilidade de trazer a consciência de que, se eu quero acessar o campo, a primeira coisa é eu tirar a ideia de que eu vou para fora, né? De que está fora. Nós somos, né, uma grande e única consciência. E eu sou o próprio campo, você é o próprio campo, todos nós somos. Então, acho que a primeira coisa, pensando em acessar, é sair dessa ideia dissociada de que você tem que ir para algum lugar. Tá? Então, acho que a primeira coisa, tome a consciência, você faz parte do campo. O campo não vai passar fora, ele vai passar te atravessando, tá? Então, acho que a primeira coisa é tomar a consciência da unicidade. A segunda, como a Val falou, até desse ponto tão importante, né, de nós tomarmos a consciência da presença. Como terapeutas, como treinadoras já há mais de 20 anos, eu sinto que a maior dificuldade, e acredito que a sua também, não seja simplesmente de parar, né, e meditar, mas de não conseguir estar presente. E eu gosto de pensar, e sempre indico isso para todas as pessoas que eu acompanho, se o seu problema é presença, traz um significado e um propósito para aquele momento, para que você possa ali, né, trazer o teu hiperfoco e falar, quer saber? Então, eu não vou meditar, eu vou ter um momento ali para mim, e pode ser que isso te engaje muito mais ao seu estado de presença. Então, a primeira coisa, não se dissocie. A segunda coisa, esteja verdadeiramente presente, mesmo se não for possível, engaje-se, encontre algo que vá fazer sentido para que você esteja presente. A partir desta presença, tem outras coisas que, como a Val falou, a gente vai abrindo e expandindo mais, mas de coração, esses 2 passos já fariam agora respostas importantíssimas já pulsarem ali para você, tá? E como é que vocês lidam? Porque os assuntos que envolvem essa temática, eles estão cercados por pessoas céticas, né? Que têm uma certa resistência em de repente aderir, ou então pessoas muito questionadoras. E claro, né? Tem que saber
lidar com esse tipo de situação, né? Já aconteceu com vocês? Como é que vocês lidam com essa resistência? Sabe que na internet tem os céticos de plantão e os cientistas de plantão e os ateus de plantão e aqueles que questionam tudo e todos, né? E esse assunto eu vejo que gera muitas pessoas perguntando, questionando, né? Como é que vocês lidam com isso? E se já houve muito isso também, né? O Lucas, ele fala assim comigo, assim, ele fala assim, inclusive para poder vir aqui, né? Eu sou uma pessoa que, meu marido, ele tem uma relevância, né? Ele é conhecido na internet, e ele fala que eu sou um ETzinho, que eu fico escondidinha, eu não sou a pessoa das redes sociais, e eu já andei recusando alguns convites para participar de outras entrevistas e tudo, e quando veio o seu convite aqui, né? E aí o Lucas já veio aqui, e aí eu falei, filhos do todo. E eu fechei os olhos, né? Eu fechei os olhos e eu senti a sua energia. Eu falei assim, nossa, gostei dele. Já tinha visto, né, algumas entrevistas aqui e tudo, mas eu parei para poder sentir, né? E aí, sendo já me achando esse ETzinho que fica mais escondido mesmo, não porque eu tenha medo ou receio do julgamento, e a gente sabe que o mundo lá fora, ele está preparado com armas, né? Armas em punho, com armadura para poder atacar, porque tudo é uma ameaça de perigo, é um confronto para a crença que aquela pessoa já tem estabelecida. Então, aquela pessoa, aquele que julga lá fora, ele sempre está preparado para confrontar tudo aquilo que diverge do mapa de pensamentos dele, do sistema de crenças dele. Agora, já pensou se nós fôssemos nos preocupar com isso? Já pensou? Eu não colocaria para fora, nem por aqueles que estão mais próximos, aqueles que me cercam, ou para todos vocês que estarão aqui nos ouvindo, que a mensagem que nós trazemos é para falar, no fundo, sobre o amor, sobre que todos somos um, e onde, como, de que maneira, de que forma a gente pode acessar esse amor e trazer esse amor para se expandir em nossa vida. E quando esse amor se expande, nós nos expandimos em prosperidade, sabe, em sintonia, em alegria. Então, lidar com esses julgamentos dos céticos de plantão, até Jesus, né, teve que lidar com isso. Então, a gente se volta muito para Jesus e para falar assim, está tudo bem, pode nos julgar à vontade, mas veja bem, tem uma questão aqui muito interessante. Aquilo que eu coloco a minha energia, aquilo passa a existir. Mas se eu não coloco a minha energia nisso, eu não me frequencio com isso, então esse cético julgador não existe para mim. Ou talvez eu possa olhá-lo de uma outra maneira, uma pessoa que necessita chamar a atenção, porque no fundo ele quer ser visto. Então, eu vejo, eu ouço e eu sinto pela amorosidade. É isso. Eu coloquei porque tem inclusive umas publicações com o Lucas que é sobre o assunto. Aí, ali virou viralizou, lógico, né, o Reel lá, o corte, e ali virou isso daí, né? O pessoal discutindo entre si lá, né? Um dando uma opinião, outro dando outra, virou tipo um tribunal ali, vamos dizer, cada um colocando uma opinião. Depois, quem tiver lá no Instagram do Filhos do Todo, dá uma olhadinha lá. Era sobre essa temática, né? Essas e outras, né? Sobre o pensamento, se o pensamento é originário de uma fonte, se o pensamento se origina no cérebro, né? O pessoal tem muito debate, o pessoal se ofende quando você coloca uma posição, né? Que a pessoa tem uma verdade absoluta, né? Então é legal a gente falar sobre isso. Exatamente isso, as verdades absolutas, né? E o quanto isso é importante para muitas pessoas defender até a fundo essa verdade absoluta. Mas que verdade absoluta é essa? Então, nós convidamos essas pessoas que defendem essas verdades absolutas a sentir, a ter o seu momento de estado de presença, porque ele está colocando um estado de presença ali para poder julgar, né, como você falou, um tribunal, não é? Para colocar ali em xeque tudo aquilo.
tenha você, essa pessoa, o seu momento de estado de presença. Tem uma frase que no Metacampo nós utilizamos, que é chanteísta. Anota aí, chanteísta. O único olho do coração, aquele que não julga. E é interessante até falar disso, e a gente, é lógico, né? Nós vamos ter o cuidado aqui de trazer ciência e espiritualidade, que é o maior cuidado que nós temos, para garantir, então, para que todos os públicos fiquem satisfeitos, fiquem tranquilos. Nós também, né? Não com olhar julgador, mas com olhar integrativo, tomamos muito cuidado para, antes de pensar em falar qualquer coisa aqui, trazer essas duas visões. Mas fato é, somos humanos, e a Val falou brilhantemente sobre o amor. Se tem algo que nós queremos transmitir aqui para cada um de vocês, é esse amor. O amor de não julgar, o amor de se abrir para compreender. Vamos depois nos aprofundar para falar do pensamento mecanicista, cartesiano, versus o pensamento sistêmico, integrativo, complexo. Porque é isso, se eu penso de maneira míope, eu vou querer buscar as verdades e separá-las em caixinhas. Ou se eu me vejo como uma filha do todo, me reconhecendo aqui como parte desse grande campo, mas horas, por que eu vou investir o meu tempo julgando? Eu gosto de pensar na curiosidade. Então, ó, quer saber? Sejam curiosos. Mas por que isso é isso? Não com o tom de julgar e querer buscar o tribunal, mas com o objetivo de você evoluir, de você transcender, de você aprender. Faz sentido isso? Com certeza. E faz tanto sentido que muitas vezes eu falo aqui, né, e convidados falam, e eu sempre falo, olha, não se contente com isso, né? Vá buscar mais informações, vá atrás, sigam os convidados. Aqui nós temos aqui um papo, mas vão atrás dos convidados, vem com mais propriedade o que eles falaram, né? Por quê? Porque a gente está aqui para isso mesmo, para poder ter os nossos pontos, né? E essa questão do campo, vocês colocam dentro de uma terapia, é isso? Existe uma terapia focada dentro desse objetivo? Como é que funciona? Existe. Nós, eu, você, Lucas, nós, enquanto terapeutas também, não só trainers, mas enquanto terapeutas, como a gente disse no início, a gente tem várias formações. E sim, sempre trabalhamos nas nossas vidas com as técnicas, com tudo que nós aprendemos. Por exemplo, eu posso falar por mim agora. Eu sou hipnoterapeuta, então eu tenho orgulho em falar que eu sou esposa do maior hipnoterapeuta do mundo. E isso, assim, com toda certeza absoluta, eu conheço aquele ser, conheço o potencial daquele ser e tudo que ele veio ensinar e tudo que ele trata. Então, eu sou hipnoterapeuta, eu sou trainer em PNL, tenho formações em constelação familiar, conhecimentos de apometria, conhecimentos, enfim, de tantas coisas, e sempre atendi de uma forma integrativa. Mas desde que escolhemos trabalhar com o campo, como o campo entra nisso, Fael? Por exemplo, se uma pessoa me procura para atendimento terapêutico, por exemplo, uma pessoa qualquer, e essa pessoa veio por qualquer motivo, ou veio por uma depressão, uma ansiedade, uma fobia, um trauma, um problema de relacionamento, ou problema financeiro, qualquer coisa que seja. Então, ela vai trazer tudo que ela tem a reclamar, a falar. Então, quais os dados que eu, enquanto terapeuta, tenho? O que ela está me trazendo? A PNL e a hipnose são perfeitas, são maravilhosas, usadas por um bom profissional. Mas você concorda que o que eu tenho ali é um material que a pessoa me trouxe? E essas ferramentas vão tratar de forma específica o que a pessoa trouxe e tem resultados fantásticos, incríveis. Mas se eu uso o campo para expandir não só o sistêmico, como a constelação familiar trabalha, mas se eu uso o campo para expandir o todo, para expandir essa pessoa, para desdobrar essa pessoa em outras realidades, em outras camadas sutis em que ela existe. Se eu uso o campo para
expandir realidades paralelas, se eu uso o campo para expandir consciências acopladas, por exemplo, em uma linguagem religiosa, as pessoas usam o termo obsessor, não é? Obsessor. Mas na nossa visão, a gente não trata como obsessores, nós tratamos como consciências acopladas que estão ali por um motivo, certo? E se nesse campo eu expando isso, se nesse campo eu expando o sistêmico, se neste campo eu expando os padrões transgeracionais dessa pessoa que me procurou, então o que eu tenho como base de recursos do que estava oculto, do que essa pessoa sequer imaginava que existia. Então, olha a infinidade de recursos que emergiram dessa expansão do campo para que eu possa trabalhar de forma efetiva com hipnose, com PNL ou com qualquer outra terapia que a pessoa possa trabalhar. Entende? Esses recursos que estão ali guardadinhos, não é isso? É interessante, né? Você perguntou, né? Como é que nós desenvolvemos esse trabalho? Olha, foi a coisa mais divertida do mundo, literalmente, porque pensa, né? A Val acabou de falar de inúmeras formações dela, inúmeras formações do Lucas, eu da mesma forma, são 20 anos, né? Treinando, desenvolvendo, e eu fiz todas as formações desde carreira, né? Eu desenvolvi durante muitos anos, executivos, até que eu falei, chega, né? Quero trabalhar com conexões mais profundas. E o momento do campo chega onde nós três temos inúmeras formas de manifestar o que é o processo terapêutico, e nós vamos lá e unimos tudo isso e trazemos aquilo que a gente chama de meta, aquilo que está acima mesmo do campo. Então, o campo a serviço de um processo terapêutico profundo e integrativo, pegando exatamente essas competências que envolvem o que é o ser humano como um todo. Nós compreendemos que nós não somos só esse corpinho, né? Nós temos diversos corpos, e esses corpos precisam ser vistos dentro desse processo terapêutico. Em muitos casos, as terapias acabam não sendo efetivas porque, novamente, vão limitar, enxergando só uma forma, só uma possibilidade. Nós vamos unir hipnose, PNL, coaching, as constelações familiares, bioxamanismo, enfim, todo o estudo que conecta ciência, espiritualidade e neurociência, porque sim, temos todo esse cuidado, né, de balancear ali entre esses dois, e trouxemos a união de tudo isso para apresentar uma terapia que fosse muito mais completa e efetiva. Tá? Que olhasse desde o processo biográfico realmente da pessoa, a história dela. Pensa, Fael, você tem ali, né, um clã materno e um clã paterno. Vocês que estão nos ouvindo, você tem ali raízes profundas que interconectam quem você é. Quando em uma terapia você traz quem é você, nós vamos pedir para que você olhe não só quem é você, mas quem é você como um todo, no meio de todos os seus sistemas. E aí, a partir disso, a gente vai aprofundar de maneira personalizada, com base naquilo que é mais importante, que o teu campo pede, e não só a sua narrativa. Legal sobre isso, eu ia perguntar sobre isso. As pessoas muitas vezes perguntam assim, tem algum pré-requisito para poder acessar, né, para poder começar a iniciar um processo, né, de descoberta, de experimentação. A pessoa também precisa experimentar aquilo que ela tem, né, como melhor. E quando uma pessoa chega até vocês, existe, assim, alguma preparação que é sugerida para que a pessoa possa ter uma conexão melhor? Você falou até o lance da ancestralidade, né, e tudo mais. Então, para quem está já com uma curiosidade, começando a querer acessar, quais seriam esses pré-requisitos, se todas as pessoas que estão assistindo podem ter esse contato, ou se existe alguma situação, algo que possa impedir, né? Não, de maneira alguma, nenhuma barreira, ao contrário. Aliás, ó, respira agora e coloca a mão no teu coração e fala, ufa, eu também posso acessar, eu também posso viver essa experiência. Esse é o nosso grande chamado,
fazer com que a ideia distorcida que antes tinha, de que só podiam haver canalizações, captações e acesso ao campo só restrito ao universo espiritual, mediúnico, não. Né? Eu venho de estudos e trabalhei com apometria durante muitos anos, né? Todo o universo espiritual, mergulhei profundamente, e para mim era muito claro, né? Ali é um momento de manifestação e é uma egrégora, mas não é só aquilo, nós temos outras formas de enxergar algo muito mais complexo. Então, acredite, não precisa ter um local específico, você é o seu próprio campo. Então, para que você possa se permitir acessar, a primeira coisa é reconhecer quem você é e a tua disposição e abertura para tal. Quando nós falamos do clã materno, do clã paterno, né, também é isso, é um grande convite para você se aprofundar. Você está disposto a olhar exatamente para essas raízes e se abrir, se reconhecendo exatamente como um filho do todo, né? Como alguém que participa ativamente do campo, né? E não alguém que está fora do campo. Né, Val? É isso. Eu sinto que está respondido essa parte aí. Estado de presença e permissão. Sem isso, é impossível, né? E vocês falam, eu acho legal esse lance do blend com o científico, que vocês colocam, acho que é super interessante. Exatamente. E essa ciência contemporânea hoje, ela, lógico, é muito falado sobre campos, campo eletromagnético, né, e tem os cientistas de plantão, né? Então, hoje, essa ideia dentro do nosso dia a dia, da nossa era contemporânea, como é que está esse blend, esse encaixe, né, do assunto campo com os aspectos também científicos? Perfeito. Isso é importante falar porque não é um achismo da nossa parte, é muito estudo, é muito experimento. Então, nós estamos aqui, nós duas, mas entre nós está Lucas Naves, não é? Nosso grande mestre, nosso grande cientista, nosso pesquisador da mente, né? E Lucas, nos estudando, nos pesquisando como pesquisa de campo mesmo, né? Como um cientista, né? Como um cientista, é isso que um cientista faz, né? Eu sou muito do sentir. Então, o Lucas fala, você, Valéria, é o meu maior laboratório. E ele também desenvolveu nele esse sentir. Olha, é uma pessoa que é mais científica, uma pessoa de dados, porque o Lucas é um gênio. E olha para você ver como ele consegue hoje, olha, transitar por essas duas esferas, né? Esse científico e esse lado mais energético, mais espiritual, né? Então, quando a gente fala da ciência, né, a gente tem grandes autores. Por exemplo, hoje eu trouxe até um livro meu e do Lucas, do nosso arquivo pessoal. Esse aqui é o livro que se chama O Campo, a força secreta que move o universo. A autora é Lynne McTaggart. Então, ela trouxe essa palavra que surgiu mais dela, essa pessoa que trouxe, tá? Então, a gente tem Amit Goswami, nós temos, Greg Braden, tantas pessoas, Deepak Chopra, né, falando sobre essas coisas todas. E assim, o campo, ele existe, é inegável. Então, como eu mencionei, o Deepak Chopra, Amit Goswami, por exemplo, eles falam sobre essa existência do campo. Não tem como nós negarmos essa influência do campo, essa onda, essa vibração, esse eletromagnetismo que informa todas as coisas. Então, esta parte da ciência, que parte da ciência que a gente está falando, né? A parte dos cartesianos, dos materialistas, né? Que precisa ver, precisa comprovar, isso aqui precisa ter dado certo nesse experimento. Então, a gente tem vários experimentos. Tem um experimento que é um aparelho que ele se chama Sputnik. É um aparelho russo. O Lucas fala bastante sobre esse aparelho. E esse aparelho, ele mede, não é só as ondas cerebrais, ele mede o eletromagnetismo
em pessoas que, por exemplo, estão meditando, pessoas que estão fazendo uma auto-hipnose, ou num atendimento terapêutico, quando a pessoa está lá recebendo a terapia, por exemplo. Então, ele mede esses picos, não é só essas oscilações, essa vibração que a pessoa está passando ali naquele momento. Tem também experimentos que, lembra o documentário que nós indicamos numa imersão que nós temos, que se chama Metacampo? Tem um documentário que a gente indica muito, e esse documentário, gente, de verdade, para qualquer pessoa, do mais leigo que seja, vai entender e vai adorar. É um documentário de 3 horas, mas que, como eu disse, pessoas leigas vão conseguir entender. Se chama The One Field. Esse documentário é sensacional. Recomendamos, assim, não assista só uma vez, porque ele é tão incrível que a pessoa vai querer assistir mais de uma vez. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Experimentos que já foram feitos, colocando uma pessoa em uma sala e outra pessoa em outra sala, sem saber. Isso a gente está falando numa sala, mas eu posso colocar uma pessoa de um lado do mundo e do outro lado do mundo, tá? E essas pessoas, elas se interconectarem, elas estão intencionando, elas estão criando uma conexão. Sinapses cerebrais estão sendo criadas. E o que uma sentir, a outra vai sentir. Então, tem tantos experimentos, não é? Que a ciência que se abre. E, na verdade, ciência e espiritualidade, na nossa visão, nunca deveria ter sido separada. Jamais. Jamais. Concordo. Jamais. E vocês falaram sobre isso, já tive aqui com várias pessoas que também transitam, né? E já tiveram propostas, por exemplo, da projeção astral. Houve um levantamento sobre um experimento, né? Para poder comprovar. Mas o que percebemos, e até foi falado aqui, o Wagner sentou, e até foi uma proposta do Valdo Vieira. Olha. Eles queriam até fazer o experimento, mas qual era o objetivo dos cientistas que estavam por trás? Não era provar a projeção astral, era comprovar que não havia. Eles estavam muito mais focados em derrubar do que dar condições para que o projetor provasse. Então, com base nisso, eu pergunto para vocês aqui, na visão de vocês, o que falta ainda dentro do campo científico para poder estreitar esse laço, sabe? Mais abertura. Eu ia falar exatamente isso, abertura, mais abertura, menos julgamento. E se essa pessoa, se ela sai do cientificismo, não é? Não que ela vá deixar o científico de lado, mas se ela sai da parte do cientificismo que quer julgar para provar que não existe, então você quer experimentar para provar que não existe? Então não vai existir. Porque essa é a sua intenção, só existe o que eu enxergo que existe, não é? Então, se abrir para este invisível, para este espiritual. Gente, a física quântica está aí. Energia, onda, vibração, isso é tudo que existe. Como eles vão negar isso? Não é? Se todos nós somos a mesma coisa, se eu, Valéria, você, Elisa, você, livro, mesa, microfone, lâmpada, areia, pedra, qualquer coisa que seja, nós não somos feitos da mesma coisa? E essa mesma coisa, quando você subdivide, você vai chegar onde? Em energia pura. Então, quer dizer que isso aqui que a gente acredita que é matéria, na verdade é energia? E tudo é uma mesma coisa? E por que não se permitir? Falar assim, não, deixa eu experimentar isso aqui. Ei, eu sou um cientista que eu estou aberto a experimentar. Não é isso, Elisa? E um convite, né? Para os cientistas, para os... né? Sejam cientistas de verdade. Porque, aos nossos olhos, ser cientista é exatamente em prol de algo maior e evoluir. Não simplesmente para comprovar pela concretude, e sim em prol da evolução. É isso que nós acreditamos. E por isso somos tão rigorosos para garantir que todas essas informações que trazem mais embasamento possam também estar aqui. Quando nós falamos dos campos morfogenéticos, nós estamos falando de um estudo profundo do biólogo Sheldrake, né? Rupert Sheldrake. Então, olha só
que interessante, ele estudou toda a vida dele, e inclusive como um biólogo, não como um místico, não como alguém da espiritualidade, eu quero estudar os campos para ver o que tem aqui. Não, ele quis estudar para trazer a clareza pela biologia humana de como, por exemplo, que partes do nosso corpo ou partes da própria natureza, que foi o maior estudo dele através das plantas, né? Como que já tinha ali a informação, já sabia que tinha que se conectar com aquela, ou seja, ele percebeu, né, como um grande cientista, que as memórias armazenadas no todo eram exatamente esse campo. E inicialmente todo o trabalho dele também, né, citado como isso deveria ter sido jogado no lixo, como que poderia, né, ter trazido, mas como um cientista, ele em prol não de provar algo pelo ego, mas pela evolução humana, continuou e fez diversos experimentos. Inclusive, um dos experimentos mais famosos dele é dessa percepção de quando nós estamos sendo observados. Tem alguém aqui de costas, né? Eu tô aqui de costas, tem alguém aqui me observando. E esses são um dos experimentos aí para os cientistas, né? Que aí o Sheldrake traz exatamente para poder trazer embasamento. Como que eu consigo, só pelo cérebro, se não fosse uma consciência maior, ter esta percepção? Ao neurônio espelho aí e tudo mais. Exato. Então, tem através desse caminho, né, de um biólogo, né, cientista ali trazendo, mas um dos nossos grandes mestres também é o Bruce Lipton, que vai falar da epigenética, e eu acho que a epigenética é uma resposta, se não uma das mais potentes dentro do que nós fazemos, porque nós compreendemos, o campo está ali o tempo inteiro em movimento, né, nós não temos a genética como era tida como fator predominante. Nós sabemos, a genética é fundamental, e Bruce Lipton, como um grande mestre, traz isso de todas as formas, falando da biologia da nossa crença. Mas, para expandir essa compreensão do que é o campo, nós também vamos olhar pela epigenética, o quanto esses ambientes, as memórias que ficam nesses ambientes, acabam nos afetando muito mais. Então, daria para fazer inúmeros podcasts aqui, Fael, só para trazer a clareza do quanto aquilo que nós estamos falando, nós não estamos falando pela superficialidade. Não é porque nós somos duas menininhas bonitinhas, né? Menininhas gostou dessa, né, Val? Duas mulheres aqui falando do amor, nós trazemos a força do que é a concretude de tudo isso, tá? E vocês falaram sobre o campo morfogenético, a epigenética. Eu acho bem interessante isso, porque existem experimentos, existem também até comprovações da mudança que isso pode salientar. E aí eu até faço um link com essa, como é que a visão sistêmica entra em tudo isso, né? E facilita vamos dizer assim, entre aspas, a adesão dos céticos ao campo e dos não céticos também, daqueles que buscam, né? Vou deixar você começar a responder essa, mas eu só quero falar uma questão que o Bruce, que é um dos nossos professores, né? Nós temos proteínas em nosso corpo, e certas proteínas, essa é muito boa, né? E certas proteínas têm anteninhas captadoras. E essas anteninhas dessas proteínas específicas, elas estão captando tudo, todo o tempo. E, através desta captação, pelo que eu senti, pelo que eu ouvi e pelo que eu vi, eu transformo o meu DNA, o RNA mensageiro, pela vibração que eu emiti se foi, por exemplo, um susto que eu tomei, um acidente que eu vi, as anteninhas das minhas proteínas, de algumas delas específicas, como elas viram, ouviram e sentiram aquele acidente que aconteceu ali na minha frente, por exemplo. E aí o RNA mensageiro, ele faz uma cópia do DNA diferente, já com o quê? Com essa captação, com essa vibração que veio. Então, percebe como o meio e o que eu vejo, ouço e sinto transforma tudo aquilo que era uma estrutura fixa. Fixo nem existe, né? Não, é super interessante isso, acho que seria legal de falar mais, porque a gente vê hoje famílias, né? Famílias que às vezes se enterram, né? Em vida, porque minha avó
minha bisavó, minha mãe teve isso e agora é o fardo daquela pessoa ter lá uma doença ou uma condição. Mas a gente também vê que, às vezes, um gêmeo é separado do outro ao acaso, um desenvolve, o outro não. Tem estudos também que falam dos gêmeos, diversos. Sim. Olha que interessante o campo, né? Na hora que ele estava falando, ainda eu estava pensando exatamente nisso, né? Quando você falou do pensamento sistêmico, eu falava, vou usar o meu exemplo. Eu tive câncer, porque você falou de família, você falou do sistêmico, né? Eu tive câncer, minha mãe teve câncer, minha avó teve câncer, olha aí, né? Pronto, é a genética e tá ali. Não, teve todo um condicionamento ali dentro desse campo sistêmico, tinha um campo de informações o tempo inteiro dentro deste clã materno, dentro desse transgeracional, um dos nossos estudos também é a psicogenealogia, né? Então, fazer essa análise transgeracional, né, do que são as chamadas, esses padrões aí que estão sendo vistos. Tem algo pedindo para ser visto, não tem como deixar ali, né? Então, esse próprio exemplo do câncer, a continuação disso. Então, como é que a gente pode ver sistemicamente? Quando nós falamos de uma visão sistêmica, nós estamos indo para um movimento de expansão e integração de todas as informações, e não da limitação. Nós viemos, todos nós, de uma educação muito cartesiana, muito mecanicista, muito materialista, e que, com todo estudo, né, ótimo, eu acho que foi importante, eu acho que teve um momento, um dado da humanidade ali, que assim, vamos trazer mais retidão, precisa ser assim, precisa ser separado, tudo, porque realmente estava o caos. Mas hoje, 2025, com o nível de consciência que nós temos, desculpa, mas não faz sentido eu ter mais uma visão mecanicista, materialista, limitada. Se eu tenho uma visão sistêmica, isso me permite, como foi permitido para eu, Elisa, não enxergar o câncer que eu tive simplesmente como uma doença. Tanto que fui eu que fiz minha reprogramação mental, foi ali que eu fui estudando profundamente. Minha filha tinha 1 aninho, né? E ali eu falei, não, peraí, eu tenho a capacidade de sistemicamente enxergar que não é só uma doença, enxergar que além daquilo que o meu corpo físico já absorveu, tem todo um conjunto aqui de padrões de informações do que é ser mulher, do que é conceber a vida, do que é continuar a vida. Então, quando você pergunta da visão sistêmica, como que ajuda o campo, ajuda em tudo. Aliás, são um dos nossos pontos mais importantes. Você até perguntou como é que faz quando são as pessoas muito assim quadradinhas? Nós vamos trazer essa outra possibilidade de visão. Tem o André Morin, que são um dos grandes mestres que eu adoro estudar, a visão sistêmica. É isso, eu quero enxergar maior para eu resolver conflitos. Quem quer ver míope é porque quer manter só a sua resposta pelo ego. Eu quero trazer uma resposta sistêmica para que eu possa ver outras possibilidades de solução. Então, é assim que a gente traz o sistêmico para ele estar ali a serviço do campo, fazendo com que a gente enxergue, né, por todos os ângulos. E que interessante, só para ilustrar aqui a sua história, você disse que a sua avó teve câncer, a sua mãe e você. E você é uma pessoa que, diferentemente dela, mesmo você veio de uma base também intelectual pelo seu avô, como você disse, e você é uma pessoa que busca a expansão da consciência. E é o que a maioria das pessoas não tem feito. Buscar a sua própria expansão da consciência. E aí, buscando essa expansão da consciência e entendendo, olhando para sua avó, olhando para sua mãe, olhando os padrões que vão se repetindo, não é isso? Aí o que as suas anteninhas das suas proteínas, de algumas proteínas específicas fizeram? Opa, eu estou vendo isso aqui, vovó teve tal doença, mamãe teve, vovó se comportava dessa maneira, mamãe também se comportava dessa maneira, e eu também, mas isso não faz parte de mim, eu não aceito isso, eu não vejo isso como algo para me deteriorar. Então, isso veio para me ensinar. No nível de consciência que você estava, você entendeu que aquilo veio para te ensinar. Ok, você veio para me ensinar, eu já aprendi. Professor Câncer. Olha isso. Isso é desafiador para a maioria das pessoas. Poder olhar para uma doença dessa, né? Uma doença considerável, né, gente? E falar assim, professor Câncer, eu entendi porque você veio.
Mas o nível de consciência hoje, eu posso me despedir de você e caminhar sozinha. E entender que o que vovó fazia, o que mamãe fazia e que eu também fiz por um determinado momento da minha vida, não me acompanharão daqui para frente. Eu me liberto disso. Então, olha a importância do sistêmico. Não, eu tava hoje fazendo uma reflexão sobre isso, essa questão ancestral, vamos dizer assim, né? E a gente entra, que nem você falou, acho bem legal que numa época da humanidade, quando as pessoas eram queimadas, esse pensamento científico ajudou, né? Porque separou uma coisa da outra. Hoje, até tô vendo no livro aqui, livro científico espiritual. Olha que lindo ouvir isso, né? Olha que união, né? Era o que faltava, né? Para as pessoas poderem ter uma, vamos dizer, uma amplitude, né? Uma amplitude maior, poderem ressignificar de uma série de maneiras. Então, é algo a gente poder pensar, né? Até brinquei, falei, se a gente está falando sobre reencarnação, e você tem um hábito do ancestral lá de 300 anos atrás, você nem sabe como é que chegou até você, já imaginou que você pode ter sido esse ancestral que criou o hábito e você está aqui de novo? Exato. Nós somos ancestrais de nós mesmos. Na ruptura, né? Acho que essa ruptura é muito difícil para algumas pessoas. Para a maioria das pessoas que buscam vocês, sim, né? Como lidar nesse momento que a pessoa não quer ter uma ruptura por conta desses conceitos, essas crenças e essa ligação maternal, paternal, ancestral, que às vezes não fazem só bem para a pessoa, né? A gente pode responder até pensando em todo o processo de individuação. Nós não podemos falar para ela, olha, você precisa fazer isso. Não. O nosso trabalho é conscientizá-la de que ela pode viver uma experiência muito mais leve, uma experiência muito mais fluida. Vou até me permitir compartilhar novamente, né, algo recente até. A minha mãe faleceu de câncer o ano passado. Aliás, um câncer muito parecido com o da minha avó. E foi graças a tudo isso que aconteceu é que eu pude, de novo, poxa, câncer, de novo, muito obrigada, deixa eu aprender, então, o que você está aqui ensinando? E ali eu pude ter uma percepção do quanto, mesmo com toda a consciência que eu tinha, foi no passado, eu podia me aprofundar ainda mais. E graças a essa possibilidade de não me limitar, de não fechar, e de querer continuar percebendo os padrões, é que eu pude perceber mais um padrão. Eu descobri que quando minha mãe está, olha, papo sistêmico e ancestral, daqueles que a gente gosta, né? Os bafões, né? Quando minha mãe estava grávida de mim, a minha avó adoeceu de câncer. E minha avó, né? Minha mãe grávida, minha avó ali precisando de todos os cuidados, minha mãe teve que ir ali. Ela estava abandonada, né? Ali uma gestante que não tinha ali o fator parceiro, né? Então, com toda aquela dor dela e ali em toda uma situação perdendo a mãe. Você acha, Fael, e vocês acham que ali no intrauterino essas memórias ficaram ali registradas para mim, sim ou sim? Em absoluto. E foi o ano passado, juro para vocês, uma das experiências, a Val me acompanhou, a Val e o Lucas, assim, muito de perto, e foi incrível o aprendizado, porque eu descobri o quanto eu precisava ter vivenciado tudo aquilo, porque no meio desse movimento todo de separação da minha mãe, eu também estava me separando, né, de uma relação de 20 anos, e eu me vi exatamente no mesmo lugar, né, não grávida, né, aí já tinha minha filha, mas com essa mesma compreensão de que essa história, né, era uma dor dela. Eu não preciso, no meio deste movimento, trazer de volta essa dor do luto a partir de tudo aquilo que eu experimentei na barriga dela. Porque era aquilo que eu estava experimentando, não era a minha dor só, era a dor dela, que junto estava sentindo ali. Então, olha como é interessante. Quando a gente se abre para o sistêmico, a gente para de ver, inclusive, esses padrões como só algo que está ali passando. Ah, não, imagina, eu acho que tudo isso que está vindo, que eu estou sentindo aqui da conexão do meu intrauterino, né? Ali finalizou um ciclo da minha avó e da minha mãe. E através de uma canalização, inclusive, foi muito importante, porque, né, eu já sabia, inclusive, do falecimento da minha avó,
da minha mãe antes, né? A minha avó já tinha trazido, já tinha falado, já desde a barriga ali da tua mãe, você já veio num processo, e você que inclusive vai ter que fazer o desligamento dela, detalhe. Então, percebe? Olha só que mágico, eu tô trazendo algo muito pessoal mesmo, mas para poder elucidar e falar, não importa em que nível de consciência nós estejamos, o tempo inteiro o campo, através desse olhar sistêmico, nos convida a não enxergar as coisas de maneira assim tão, né, pequenas. Olha a grandiosidade do que é a vida, porque assim a gente vai aprender, vai se ressignificar o tempo inteiro, e a gente nem imagina o quanto ainda é profundo. Muitas pessoas ainda falavam assim, não, mas já não tinha finalizado, você já, nossa, são 20 anos, Elisa. Não importa, é para toda a vida, tá? Quando você mencionou sobre a resistência de algumas pessoas, se as pessoas buscam, né, uma terapia conosco, mas ela chega na resistência, por exemplo, né, em aceitar aquilo, como assim essa história de campo? Eu tenho um exemplo tão recente agora, sem dar nomes aos bois, mas é a típica pessoa que só chega reclamando. O errado são sempre os outros. O errado é sempre o familiar, sabe? O errado é sempre a mãe, sempre o pai, ou sempre o marido. Enfim, o que ela quer resolver mesmo, se o olhar dela, né, tá lá para fora. Eu acho que quando a pessoa chega para nós, ela talvez, ela pode chegar com uma mínima resistência, mas como a gente está tão aberto, sabe? Não tem como a pessoa não se abrir. É uma coisa do campo, quando o profissional está aberto de verdade. Não tem como a pessoa não se abrir, gente. É incrível. Até o mais resistente do mais resistente. E a gente vai criando ramificações, né? Porque, claro, tem famílias que têm 10 filhos, tem famílias que têm 1, tem famílias que têm 2, né? E eu vi já alguns experimentos que, assim, tinha lá um estigma em relação, acho que a esclerose múltipla, era uma doença que limitava os movimentos, acredito que era esclerose múltipla. E aí o que acontece? Já estava embutido na mente da criança que ela teria isso, porque já estava vindo de algumas gerações. E ela foi ali toda trabalhada para não ter filhos, para não passar isso adiante, entendeu? Olha que forte. Nossa, muito forte isso. Então imagina como é que isso repercute, se não fizer um trabalho, não quebrar esse ciclo, era como se ela fosse informada que ela deveria parar a família por ali, né? Exato. Não que ela poderia ressignificar. E a vida não continua. O Bruce Lipton, inclusive, quando ele veio o ano passado, num congresso aqui no Brasil, nós estávamos, ele deu exemplo da Angelina Jolie, né? Falando do corte, enfim, dos seios dela da mama, em função do câncer de mama. Nós acreditamos demais, não só pela visão sistêmica, mas que é lindo a vida poder continuar. E como é maravilhoso poder estudar ciência e espiritualidade juntas, conectadas, para que nós possamos trazer uma outra visão de possibilidade, seja através da neurologia, né, de uma reconstrução das sinapses ali que foram mielinizadas, trazendo essa informação de limitação, como esses exemplos que eu trouxe, ou através da própria possibilidade do campo mesmo, de mostrar para ela que assim, ó, já tem um histórico já mostrando tudo isso. Você pode sim continuar, ou você pode parar por aqui, mas não parar arrancando, né? É como exemplo dos obsessores. Imagina, tira o obsessor. Não, aquilo que nós precisamos aprender a ser um pouco mais corajosos e resolutivos no sentido de não querer afastar e querer resolver. Né? Então, é isso que eu penso. Traça, não quero, então arranco tudo? Não, deixa eu estudar, deixa eu descobrir possibilidades. É impossível que só tenha esse caminho, tem que ter outros. Então, o sistêmico traz essa possibilidade de não falar, então agora você tira tudo, porque é isso que te resume. Não, deixa eu ficar curiosa e pensar em todas as possibilidades, né? Deixa eu só pegar um trechinho que você mencionou sobre criança. Tem aparecido muita criança para mim, né, Débora, ultimamente. E coitados das crianças, assim como você citou essa história aí, já incutem coisas, né? Então, e ao falar com as crianças, nós deveríamos aprender com elas, porque a criança, ela tem aquele estado natural da curiosidade sem o julgamento, e é isso que nós adultos vamos perdendo ao longo do caminho. A PNL
fala sobre isso, sobre os estados, os principais estados, né, que nós deveríamos ter aqui, sabe, dentro de nós. E quando vem uma criança para mim trazendo os problemas, que aí, claro, os pais falam, olha, estou trazendo meu filho aqui por esse motivo. Aí, beleza, aí sai o pai e vem a criança. Quando vem a criança, não é nada daquilo que os pais falaram que é, entende? Para a criança, às vezes, tá tudo bem, ela não vê daquela maneira. Então, o aprendizado em que elas nos passam, não é? E aí, ao trabalhar com criança, a gente fala, você vê isso dessa maneira? Não, não vejo. Você sente isso dessa maneira? Não, não sinto. Então, isso não existe. Não, não existe para mim. Então, quando eu fui mencionar, por exemplo, com uma criancinha que eu atendi, um caso de um trauma que a mãe havia me relatado, um trauma que havia acontecido com essa criança, quando eu fui perguntar, e aí eu falei assim, então nós estamos acessando aqui um grande campo, uma grande história, e tudo isso de forma muito lúdica com a criança. E aí eu falo, qual o ensinamento que a sua consciência superior traz para nós aqui neste momento, que eu e você estamos aprendendo juntos com a sua consciência superior? Aí ele diz, esquecer, isso nem existiu. Uau! Isso nem existiu. Então, paremos nós, adultos, de incutir crenças na cabecinha das nossas crianças. Esse é o recadinho. É super importante isso, e eu já faço até um link com o tema cocriação da realidade, né? Porque tudo que vocês estão falando vai batendo nisso, né? Uhum. Do indivíduo, vamos dizer, em relação ao todo, ao campo, né? E a questão do esquecer também é importante para cocriar, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não estou cocriando, tá cocriando talvez algo agradável, né? Mas qual é a importância da cocriação na realidade no sentido prático e os links que tem com esse trabalho aí, né? Olha, nós estávamos vindo para cá, Débora, e a Débora mencionando que, nossa, como choveu ontem em Vinhedo, que eu moro em Vinhedo. E aí ela falou assim, não tinha previsão de chuva, né? Aí eu falei assim, Débora, com toda a modéstia do mundo, com toda a humildade, se eu te falar que eu fiz chover, você acredita? Aí ela falou assim, acredito. Aí eu falei, não, vamos pedir um áudio do Lucas para ele te contar, porque não quero eu falar. Estávamos eu e Lucas à noite, lá no quarto, e aí, conversando, eu fechei os meus olhos, assim como eu posso fazer agora. Eu posso até fazer uma encenação rápida aqui. Vamos lá, para poder falar sobre isso, ligar com cocriação da realidade. E aí eu fechei os meus olhos, lá do lado o Lucas lendo, né? Lá lendo. O Lucas sempre vai estar lendo, tá? E aí eu fechei os meus olhos e eu peguei e falei assim, eu sou um índio agora. E comecei... E comecei, tudo lá do lado, né? E o Lucas só assim, né? Assim, olhando assim, né? E aí eu peguei e falei assim, e agora eu estou aqui na clareira de fora da oca e estou dançando com todos os índios, eu estou com o meu cocá e os meus índios amigos estão com o seu cocá e falando, só que eu estava falando assim, vivendo aquilo, experimentando aquilo, me sentindo uma índia mesmo, aquela pele bonita, aquela pele bronzeada, com todas aquelas pinturas no meu corpo, e meu cocá era gigante, e eu dançava isso e aquilo, e agradecia pela chuva, e sentia a chuva descendo no meu corpo, escorrendo o meu rosto, assim. E aí, de repente, não deu 10 minutos, começou a chover. Criou um campo ali. Criei um campo. Então, o que é a cocriação da realidade? Como que a cocriação ela está ligada com essa realidade? Como eu cocrio algo que eu quero? Se eu não viver aquilo como se já fosse, e já é, não é uma coisa que eu preciso criar. Você sabe que esse termo, a gente tem até deixado ele um pouco de ladinho, ele está ficando meio obsoleto, porque o Bashar fala disso, a gente vai abrir aqui algumas coisas sobre Bashar, e não é cocriar, porque tudo já existe,
todos os frames de todas as realidades já existem, não é? Eu quero apenas manifestar a realidade que eu quero. E eu queria que chovesse. Então, para isso, naquele momento, uma exemplificação que eu quis fazer naquele momento, eu me tornei uma índia fazendo a dança da chuva, para já agradecer a chuva que estava caindo. Aí sim a chuva passou a cair. Então, se eu já ajo como se fosse, se eu sinto, ouço e me vejo daquela maneira, como uma princesa, como que se chama a princesa lá da Inglaterra? A Kate Middleton, não é? Se eu já me sinto uma princesa eu sou, porque esta realidade existe. Então, não é apenas visualizar, é ser, é manifestar o que já existe. Eu volto na ideia de alguma outra pergunta que nós falamos, né? Não se dissocie. A ideia de pensar em criar já está dissociado, né? Simplesmente escolha experimentar. Você me perguntou, né, quem eu sou? Eu falo, né? Eu sou essa expressão pulsante, porque é o que eu acredito de verdade. Então, assim eu serei. Eu não vou esperar um momento em que eu esteja uma explosão de energia. Não, eu sou. Então, a primeira consciência, pensando em cocriação, é sair da ideia de que é algo fora. Né? Não é sobre aprender mais, é sobre você reconhecer que você já é. Então, quando nós pensamos em cocriação, nós sempre vamos para um caminho onde sinta, né? Deixe que cada célula, deixe que cada padrão teu possa perceber o quanto aquilo é real. E no Metacampo nós falamos muito do poder do sentir, que hoje a própria física quântica fala, né? Então, quando a gente está falando do sentir, não é simplesmente assim, ai, que gostosinho, não, é visceral. Como a Val falou, era capaz ela estar ali, só falar, né? Trazendo ali toda a força. Quanto mais nós relembramos que nós já somos, menos vai ser necessário que a gente pense em cocriar. E aí a gente passa a muito mais escolher o que a gente vai experimentar. Então esse é o convite. Pensando em cocriação, vá para um caminho onde o que eu escolho experimentar a partir de agora? E aí a partir disso, dê vida. Vocês falaram sobre baixar, né? Tem muitos vídeos atualmente, né? Antigamente tinham menos, mas eu vi até que o Lucas fez uma participação só sobre esse assunto, né? Lá no Paranormal. E baixar seria uma consciência que é canalizada através do médium, Daryl Anka, é isso? Exato. Sabe o que eu vejo? Uma similaridade com Hélio Couto, o jeito que é ali passada a informação, né? E até Hélio Couto tem vídeos que depois ele fala, estou canalizando, fala o nome do arquétipo ali que está canalizando. Fala um pouquinho mais sobre essa figura, né? Seria uma consciência baixar e sobre essa intersecção com o aspecto de canalização, porque muitas vezes vocês estão falando aqui, mas também estão canalizando. Uhum. Então, as pessoas estão olhando só o material, muitas vezes não estão pegando os fios condutores de uma canalização. Vamos falar um pouquinho isso para o pessoal, então? A gente até pode fazer um experimento com o Fael aqui, né? Daqui a pouco vocês verem, né? Baixar uma consciência Essassani. Um ET, né? Tudo que é extraterra, a gente fala que é um ET. Então, essa consciência Essassani canalizada por a pessoa, pelo homem, Daryl Anka, um americano, que era cineasta, né? Foi muitos anos cineasta e tudo, e há muito tempo, não é de agora que ele canaliza Bashar, não é? Só que agora explodiu no mundo, agora as pessoas estão mais abertas, as pessoas querem isso, as pessoas estão com sede desse científico espiritual que me responda algo que o meu íntimo traz e que até então não tinha. Tinha, mas é como... sabe quando você vai fazendo atualização de software, não fica aparecendo lá no teu celular, precisa atualizar o iOS, tem uma atualização disponível. A gente vê o Bashar como essa atualização. Tantas culturas trazendo tanto conhecimento para a gente sobre o mundo espiritual,
principalmente, gente, Jesus é nosso mestre, é inegável, né? Então a gente tem o espiritismo também, que muito importante, ainda é muito importante para níveis de consciências. A gente tem Hélio Couto, né? Poxa, ressonância harmônica. Nossa, nós somos ressonantes assim há anos, anos e anos. O Lucas, então, nem se fala. E aí é como se, sabe, quando você vai estudando, você fala, olha, eu dei uma estacionada aqui. Aí, de repente, aparece um Bashar da vida, né, que vem falando coisas tão simples, e isso é uma das coisas que ele fala. Não tem nada de complicado. Se vocês estão esperando uma fórmula matemática de difícil, não é? De difícil resolução ali para você poder entender o todo, não é nada disso. Então são coisas tão simples, leis tão simples que ele vem falar. Ele fala sobre como siga a sua paixão. E tem coisa melhor para te levar ao seu propósito, te levar a uma vida, sabe, mais coerente com você, com a sua essência, do que você seguir a sua paixão? Bashar fala sobre isso. Solte os resultados. É o apego. Ele fala sobre o apego. Tudo nós colocamos apego por conta das nossas expectativas e por conta do nosso controle. Porque se na cabeça geral, se você solta esse controle, como que você vai ter o resultado? Isso é o que está na cabeça no geral. Mas sim, o resultado que você almeja depende do quanto você se desapega dele. Não é? E aí vem o mental também, né? Muitas vezes existe a figura da canalização, tá? Mas existe aquilo que você adquiriu, né? Então, as pessoas estão assistindo, às vezes pensam, será que toda ideia que eu tive foi uma canalização? Mas aí, então, que graça tem aprender alguma coisa, né? Então, comentem para as pessoas um pouco dessa experiência. Tá, canalização existe, mas também existe você. Como é que a pessoa, às vezes, teve uma ideia brilhante? Como ela consegue, dentro desse estudo, dessa prática, não, isso aqui é meu, isso aqui eu conectei direto com o campo. Ou então, não, isso aqui foi um amigo espiritual que também tem suas percepções e compartilhou comigo. Tá, vamos lá. Por exemplo, a pessoa, mas isso aqui é meu. Mas existe alguma coisa no universo que não seja você? Boa, boa, boa. Nada, absolutamente nada. Você, Fael, você, Elisa, Débora, Gabi, todos somos a mesma coisa. Você é a Valéria na forma de Fael, experimentando a vida de uma outra maneira. Então, eu estou olhando para você e me vendo aqui, sabe? Outro loirinho, branquinho, do olhinho claro, todo xamã, todo isso, tudo aquilo. Então, sou eu vivendo a vida dessa maneira. Então, tudo somos nós. Não tem nada do que você esteja captando que não é você. Às vezes, você também brincou lá, quando falou sobre ancestralidade, né, de 300 anos atrás, que não sei o quê, um ancestral. Talvez seja você, mas é você, tudo é você. Toda a conexão com o todo, né? É algo que, para a população, ao mesmo tempo pode distanciar, mas ao mesmo tempo é esperançoso isso, né? Para uma pessoa que também está se culpando, muitas vezes está jogando a responsabilidade nas costas de outra pessoa, né? Então, aquilo que foi feito está sendo feito aqui. Aquilo que foi feito ali está sendo feito aqui e ali também. Então, tem essa sintonia. Você falou de um experimento para o pessoal cobra se não fizer aí, viu? De uma prática, né? Vamos fazer comigo, na verdade, né? A cobaia. Aqui, por exemplo, nós trouxemos aqui, é aqui que as pessoas vão conseguir ver, dois cristais isso, comuns. Aqui as pessoas estão vendo, aqui um cristalzinho aqui, esse aqui diferente do outro, esse aqui tem duas pontas, tá? Então eu vou colocar aqui sobre a mesa. Ó, um outro cristalzinho aqui também, um pouquinho menor, esse aqui com uma ponta só.
Mas lembrando que poderia ser qualquer coisa. Se você quisesse pegar um bonequinho que eu está gosto da ali, ideia. se você quisesse pegar uma caneta, qualquer coisa que Sente no seja. campo algo Isso. daqui que possa Ó, fazer parte. Então, deixa eu dar Vamos só por aqui. uma. Isso aqui sabe que foi o Wagner que trouxe do Japão. Isso aqui. Isso. Nossa, e ainda, É. olha que legal, ainda Mostra achei ele que na você, não, câmera. parece o Wagner, né? Parece, Mestre parece. querido, com Viu? todo respeito, mas ó, Não, esse aqui tá um pouquinho mais magrinho, viu, Wagner? Isso. Então, o que eu quero, nós queremos propor aqui para você? É só uma exemplificação rápida. Pensemos que somos como a rádio, uma rádio, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? A gente vai expandir a nossa banda, certo? Então, se você, Fael, pega o bonequinho ou pega um cristal desse daqui e você intenciona algo que você queira saber sobre isso aqui. Eu não sei se você vai escolher seu pai, sua mãe, a sua esposa, uma ou alguém que emoção, você uma trabalha, memória. uma emoção, um sentimento, uma memória, ou um propósito, enfim, qualquer coisa. Eu não preciso saber, nós não precisamos saber. Mas o que acontece quando você intenciona e você pede, Valéria, Elisa, pode acessar o campo disso que eu gostaria de ver? Sabe o que acontece? Aí como que Valéria e Elisa vão falar sobre isso? É igual o Chico Xavier, que recebe... Como que era o espírito? O Emmanuel. Emmanuel, adoro Emmanuel, Emmanuel. É Emmanuel que vai vir aqui? Não, gente. Todos nós podemos fazer isso, não é o Emmanuel que vai vir aqui. É a rádio que está aqui emitindo a frequência, que está aqui nesse campo, que está tudo disponível. Eu e você, você e ele, colocamos a nossa intenção. E quando nós colocamos a nossa intenção, aquilo expande no campo. Então, o nosso cérebro passa a sincronizar esta informação que está disponível. E aí o que eu faço? Eu relaxo o meu comprimento de onda. O que é relaxar o meu comprimento de onda? Aí eu apaguei tudo da minha mente. Então, eu relaxo o meu comprimento de onda e o meu cérebro, lembra as minhas anteninhas? Eu coloco as minhas anteninhas para captar em foco pleno e absoluto aquilo que quer emergir do campo. O que emerge do campo? O que se sente, o que se ouve, o que se vê. E eu apenas verbalizo isso. Eu trago a linguística para decodificar a informação captada. Boa. Vamos lá, então. Lembra que o campo, Pode ser vai lá, fala. lembra que o campo ele é uma grande matriz de memórias e de informações. Então, só para que todo mundo compreenda melhor, o que nós fazemos aqui? Nós decodificamos essas memórias de acordo com aquilo que o Fael intencionou. Pode ser num cristal, pode ser num boneco, pode ser no que for. Então, o que nós vamos fazer é literalmente expandir a linguística do que essa memória aqui intencionada por ele, de maneira oculta, tá? Então, nesse momento, nós até falamos de criar uma terceira inteligência com a soma das duas, né? Então, aqui, essa terceira inteligência expande e, de diversas formas, a gente consegue ampliar, sentir e perceber para te trazer essas respostas, tá? Tá bonito também esse cristal aí, viu? Tem um desenho legal, né? O que vocês preferem? Que vá aqui ou que vá aí? Vamos ver. O que você quiser. Você quer escolher, por exemplo, duas coisas que você queira ver? Então pega o bonequinho, se fizer sentido para você, e um desses cristais. Tá, vamos pegar... Eu vou pegar o cristal e o bonequinho aqui, vai. Isso, pode ser. Você escolhe. O que você quiser. Este. Vou pôr em cada mão aqui, tá? Tá. Vamos lá. Você intenciona, se conecta, respira fundo. Aliás, vamos aproveitar todos juntos aqui, respirar junto com ele, trazendo uma consciência maior de expansão, onde nós nos reconhecemos como uma única consciência.
Respira fundo. E como uma única consciência, intencione na sua mão direita e na sua mão esquerda aspectos, memórias, pessoas ou situações que, de alguma maneira, você sente que você precisa de um pouco mais de clareza. Como se agora você pudesse, Fael, receber um óculos que amplia a tua visão, que faz você perceber além. E ao intencionar nessas duas mãos, esses elementos, essas consciências, esses olhos, esse óculos traz a possibilidade de trazer mais clareza. E eu e Valéria vamos aqui com esses óculos olhar junto com você, sentir e perceber o que cada um desses elementos que você segura em cada uma das mãos traz como informação do campo para você. Quando você se sentir pronto, você pode escolher qual dos dois começa primeiro. Então, aqui eu estou com o cristal na mão e eu vou simplesmente falar o que eu estou captando aqui, vendo, ouvindo ou sentindo. Fael, tem uma necessidade de falar. É como se o meu coração acelerasse. Está bem acelerado, as batidas do meu coração estão bem aceleradas, bem aceleradas. E eu vejo um todo. Eu sinto um todo. E uma energia tão boa, tão boa. E vem uma coisa como é para falar, expandir. Expandir. Não se cale. Expandir. Mas vem uma coisa tão boa, expandir. Para crescer. Eu sinto crescendo. Nossa, eu sinto uma coisa muito boa, muito suave, muito sutil. Como se fosse uma consciência muito superior aqui. Olha, e quando eu tento baixar a minha cabeça por um momento que seja, olha, isso já me vem e coloca aqui, num alinhamento. Como se tudo é. Eu sou todo. Eu sou esse alinhamento, essa consciência plena, em plena expansão. Uma energia muito amorosa. É muito bom estar aqui. É muito bom ter, pertencer. Uma honra e muita gratidão por isso aqui. Gratidão. É incrível estar compartilhando para vocês verem a importância de nós estarmos abertos. Nós já fazemos isso já há muitos anos e nos preparamos muito, é claro, embora seja possível para todos, é claro que aqui nós estamos em maior profundidade. Mas eu acho que é curioso porque um pouco antes de chegar na minha mão é como se já viesse exatamente. E nem preciso aqui fechar os olhos, porque enquanto a Val estava, como se já tivesse. Eu vejo aqui literalmente o teu jovem.
E eu sinto, inclusive brincamos aqui com a barriguinha, como se fosse um jovem gestando literalmente novos sonhos. E eu não sei o que você colapsou, o que você conectou, o que você intencionou, mas aqui, arquetipicamente falando, os símbolos mais fortes e conectivos vêm de encontro com um desejo latente de fazer novos projetos, novos sonhos serem gestados, como se tivesse uma parte até do teu próprio feminino mesmo, né? Aqui é um bonequinho, mas como se tivesse uma parte do teu feminino, uma parte mais leve, uma parte mais doce, falando, Fael, pegue esse jovem de novo e misture esses outros projetos. Por que é que você tem guardado e engolido todos esses projetos? Por que é que você tem se estufado com tantas coisas? E eu sei que você está sentindo. E eu sei que você sabe que projetos que falam disso. Eu vejo esse jovem aqui com uma vontade gigantesca, literalmente, de pular em cima de você e fazer você resgatar um pouco a brincadeira, a leveza dos sonhos. É como se um momento como esse, talvez as responsabilidades e tudo, trouxessem os sonhos, mas com um ar muito do adulto. E agora o teu campo está pedindo, traga um pouco da brincadeira do jovem, porque tem sonhos, tem projetos sendo gestados e que precisam desta brincadeira para que eles se tornem um pouco mais prazerosos de você manifestar. Talvez falte essa alegria para que você possa fluir com coisas novas. E sinto aqui, interessante, né? Daqui a um ano, eu sinto, me vem muito forte, 13 de agosto, e ai, que lindo, como se você pudesse se lembrar no dia 13 de agosto de 2026 deste nosso momento e pudesse apresentar o que são esses projetos. Aliás, faço aqui um compromisso de que, se for para ter mesmo, que nós possamos estar aqui juntinhas, né, aqui ancorado por essa energia, e que, se todos esses projetos lindos que estão vindo aqui pulsando, pedindo para você gestar, que a gente possa estar aqui no ano que vem acompanhando, tá? Isso é o que o teu campo pede para você. Faz sentido? Faz muito sentido, foi muito bom. Olha, pessoal, elas mandaram bem aqui, viu? Foi muito interessante essa experiência, porque podia ser qualquer coisa, né? Então, vocês deram várias opções e foi justamente naquilo que eu sintonizei. Então, tá muito alinhado aí no campo. Vamos marcar a data, né? 13 de agosto. É 13 isso. de agosto. Será que vai cair num dia de gravação? Mas a gente pode sintonizar para isso. Muito bom, foi muito agradável, muito conectivo isso que vocês fizeram, tá? Teve um alinhamento bacana, uma questão, né, de sintonia aqui entre as realidades. E para quem está assistindo, ó, foi tudo natural. Tudo aqui transcorreu como tinha que transcorrer, entendeu? Então, vocês aí, aposto que vocês estão pensando, né? E eu, como é que faço para ter uma experiência dessas? E agora vocês vão saber, porque eu vou pedir para elas passarem todas as possibilidades para você que está em casa aí acompanhando, acessar o trabalho delas aí. Então está aberto o espaço para vocês poderem falar tudo que sintoniza com vocês aí. Vamos pedir ajuda aos universitários enquanto as datas, não é, Exato. Débora? Data do próximo Metacampo? 13, 14 e 15 de dezembro, em São Roque, numa pousada incrível, maravilhosa, no meio da natureza, Espaço Natureza Arco-Íris, em São Roque. É a imersão que nós temos. Lucas Naves, Valéria Naves, Elisa Freitas, trazendo uma imersão de 3 dias, 2 dias e meio, né? Porque começa numa Mas que valem por anos. Valem por anos. Começa numa sexta-feira à noite, termina domingo, né? Ao final do dia. E assim, gente, eu só lembro das pessoas que você falou assim, que às vezes tem uma dificuldade para sentir, ou há outras que já estão super abertas, tanto que ainda tem uma resistênciazinha, talvez por medo, enfim. Quanto àquele que está totalmente aberto, a gente só fala assim, vai,
é onde, num espaço com pessoas reunidas, as pessoas vão poder vivenciar o científico e o espiritual ligados, como nós falamos, nunca deveriam ter sido separados. E é uma expansão tão grande, tudo isso que nós falamos aqui, mas de forma muito profunda. Todos serão tratados, todos. 12, 13 e 14. Eu falei, é 12, 13 e 14 de dezembro, em São 3 Roque. dias, então. Isso. Começa na sexta-feira à Isso. noite. E a nossa proposta é um mergulho profundo, né? Um trabalho de autoconhecimento também muito fino, e dentro desta integração, né? Considerando tudo, só quem vive o metacampo realmente consegue experienciar o que é a capacidade disso que nós fazemos em menos de 24 horas. Você conseguiu pegar essa frase? Tá claro isso para você? No metacampo, calcula, em menos de 24 horas, você vai poder ter uma experiência como essa e poder sentir literalmente, uau, não acredito que eu pude captar e realmente fez sentido. E nós primamos por um trabalho sempre no oculto, para que não tenham interferências dos terapeutas. Nós acreditamos no campo, mas pensando em campo inconsciente, individual e coletivo, se eu sei que é a mãe, o pai ali, se eu soubesse já o que era, toda a minha linguística já canalizaria exatamente para aquilo que você quer ouvir. E nós não queremos. Nós, nesse momento, estamos aqui só com umas carteiras, né? A serviço realmente do campo. Então, você vai poder experienciar lá a profundidade de tudo disso e sem nem ter ideia, necessariamente, do que você está canalizando, do que você está conectando, mas tendo essa experiência de falar, uau, é totalmente possível. Resgatar o sentir da humanidade, resgatar a possibilidade de nós não nos vermos mais só como um corpo limitado, e sim como essa grande consciência. E a partir dessa grande consciência expandir, é um grande chamado do metacampo. Então, o que nós fizemos aqui não foi absolutamente degustaçãozinha. Nada, foi um grãozinho de areia perto do que acontece lá. E lindo você dizer, vocês, quem estiver disponível para ir, fala, eu já quero ir agora, vocês farão isso em menos de 24 horas. Se aqui em 2 horas já Uau. teve tudo isso, agora imagina ter esse contato direto aí, pessoal. Vamos aprender sobre arquétipo, sobre alquimia, física quântica em níveis profundos. Neurociência, sistêmico, tudo. Tudo que nós trouxemos e muito mais. Só que tudo isso é lógico, com muita vivência no meio da natureza, utilizando o campo da natureza, utilizando essa grande egrégora disponível, né? Então, é uma experiência única, um metacampo, uma forma integrativa, realmente, de você vivenciar uma experiência do sentir. Já pensou vocês desdobrados em todos os níveis, em todas as realidades simultâneas que estão coexistindo agora? Imagina assim, quando eles virem a maca, que é a última. O melhor está por vir. O melhor está por vir. E onde essas pessoas acessam? Tem o site, tem Instagram? Qual que são as redes de contato aí? Telefones, WhatsApp? lucasnaves.com.br, www.lucasnaves.com.br. Então a gente tem uma equipe. O site tem uma aba para isso. Tem uma aba específica para isso. Se chama Metacampo. Metacampo. Então entra no site do Lucas, porque tem muita coisa lá, especificamente no Metacampo, né? Isso, Metacampo. E as redes de vocês, para o pessoal seguirem também, né? Instagram, @Valéria Naves. Valéria com 2 L's, que eu não sou boba nem nada. Quem entende de numerologia sabe que faz diferença. Valéria Naves, Valéria com 2 L's. Meu é Elisa _viver de verdade, que é essa chamada mesmo, né? Vamos juntos viver de verdade numa nova consciência. Muito bom, pessoal. Então eu vou deixar na descrição as informações que foram passadas. Sigam as nossas convidadas, nós vamos ter lá umas publicações collab, lá, trailer, fotos. Então fica mais fácil também para acessar quem já tem lá o Instagram Filhos do Todo. Certinho, pessoal? Assistam novamente o episódio, façam suas anotações, né? Porque eu sei que pode surgir percepções diferentes. Então, deixa o teu like, compartilha com o maior número de pessoas. Gratidão pela participação de vocês, pela vibração, pela energia, pela troca, tá? Deixar as portas abertas para novas possibilidades, para a gente poder expandir mais aí esses assuntos. Uma honra. Gratidão a todos. Foi lindo. Gratidão.